Passo a palavra para o professor Miguel Baldez. Só para reanunciar, Miguel Baldez é professor de processo civil da Cândido Mendes, procurador do Estado aposentado, e é pai do desembargador Paulo Baldez, já tem um filho, desembargador. Paulo Baldez também é do Conselho Consultivo da IMERJ. Aliás, na próxima segunda, seremos Baldez, Paulo e eu aqui para discutir a questão dos presos da prisão. E aí começaríamos 9 horas, se não chover tanto, mas dá para começar às 9. Então, Miguel Baldez. Bom dia. Eu primeiro quero felicitar a Escola da Magistratura por essa iniciativa de trazer viva a voz do povo, dos movimentos populares, para os novos magistrados da cidade. Nós ouvimos a Marina, e eu diria que, ouvindo a Maria, seria possível, Verano, dispensar a minha fala. O importante é ouvir uma intelectual orgânica do povo. Verano dizia que Marina não tem formação universitária, mas tem uma formação universal que lhe permite nos dar todas essas informações numa aula magnífica. A nossa Marina falou da nossa realidade. E eu vou procurar trazer a atenção de vocês para essa cerca jurídica que se construiu em torno da terra no Brasil e que vem suscitada nos ensaios, principalmente do professor José de Souza Martins, sociólogo da USP. Diz ele que no Brasil se teceu em torno da terra uma cerca, além da cerca de Mourão e arame farpado, mas mais difícil de romper, que é esta cerca de Mourão e arame farpado, que é a cerca jurídica. Como é que se formou isso no Brasil? Eu diria, primeiro, nós temos que atentar para o sistema sesmarial, que vem lá da origem civilizatória desta nossa terra. Um sistema medieval colhido lá na primeira lei de terras da civilização luso-brasileira. Foi uma lei de 1376 que autorizou o aproveitamento das terras chamadas maninhas, terras inaproveitáveis, para fazê-las produzir. E produzindo, naquela altura, o que pretendia Dom Fernando Belo era enfrentar, com a alimentação, que era o meio possível, as grandes epidemias da época. Esse sistema sesmarial vem adotado no Brasil e deve perdurar durante quase toda a nossa fase colonizatória. Alguns pontos de referência podia eu lembrar. Primeiro, em 1695, que foi o ano em que se criou o Fórum. O Fórum que servia para garantir ao rei de Portugal uma participação nas terras cedidas em posse no Brasil. A propriedade era do rei de Portugal. Isso em 1695. Eu costumo dizer, ironicamente, nesse mesmo ano, deu-se o assassinato de Zumbi dos Palmares. Foi líder de um grande Estado libertário construído pelo negro no Brasil, que foi a Federação de Palmares. Federação e não Quilombo dos Palmares. Primeiro momento da resistência cívica no Brasil.
o primeiro momento em que o povo teve fala no Brasil. Posso lembrar também a introdução da Cezine, isso já nos anos de 1754, 56, que garantia a posse sem um contato direto com os bens, que garantiu a posse do herdeiro quando já se aproximava do fim o regime do morgadio. Posso lembrar, no fim do século XVIII, uma federação de áreas outorgadas em posse. E no século XIX, nós temos em abril um alvará, o alvará 76, que vai iniciar o processo de apossamento das terras do Brasil pelo governo brasileiro. Isso em abril de 1822. Já nos aproximávamos da independência. Até 1850, isso foi fruto de debates pelo Conselho de Estado. 1850 é uma data lembrada pela Marina, é o ano em que vem a primeira lei de terras, a Lei 1601. E diz o Martins com muita propriedade, e diz também Raimundo Fauro, dos Donos do Poder, uma peça de leitura obrigatória. Naquele momento histórico, da Lei 1601 vem a Lei Eusébio de Queiroz, que é a primeira lei de extinção do processo, no processo histórico de abolição do cativeiro. A lei que proíbe o tráfico negreiro. Depois nós temos a lei do ventre livre, em 1871, e temos a lei do sexagenário, em 1885, e em 1888, a Lei Áurea. Esse processo significa, nas leis do ventre livre e na lei do sexagenário, uma preparação para o trabalho remunerado, que já vem engraçando na Europa, que já vai avançando na Revolução Industrial, e que vai na Inglaterra e que vai redundar na Revolução Política na França. E aí nós passamos a viver sob o regime dessa Lei 1601. A Lei 1601 tem 3 características fundamentais. Ela vai fazer o aproveitamento da terra concedida em sesmarias, ela vai introduzir o preço para a transferência das terras devolutas, e ela vai autorizar, com essa linguagem, a importação de colonos. É o processo de extinção do cativeiro e de substituição do trabalho escravo pelo trabalho do homem. Mas vejam bem, nesse mesmo período criava-se uma lei que vai garantir a cerca jurídica da terra, consequentemente a escravização da terra para manter escravizado o homem, que deveria ser objeto do que se aproximava como libertação. Então, libertado o homem, era necessário escravizar a terra. E essa escravização da terra perdura na história do Brasil. Quando vem a Revolução Democrática de 1930, o enfrentamento que se fazia era contra a organização do campo e da cidade. Uma organização que é fruto do Partido Comunista, criado em 1822.
e que vai engendrar uma grande liderança política, um negro chamado Minervino de Oliveira, que foi apagado da história do Brasil. Com a Revolução de 1930, o que se pretendia era a superação da escravização do homem ainda no campo. Mas isso não se alcançou. Nem com a chamada Revolução Burguesa de 1930, e eu chamaria atenção para um outro ponto na história do Brasil, que foi a proposta de governo de Juscelino Kubitschek, também pretendia superar o domínio do coronel no campo, que pretendia alcançar a solidificação do Brasil como nação. E aí eu quero lembrar Francisco de Oliveira, outro importante sociólogo de São Paulo, quando ele diz que o Estado brasileiro efetivamente nasceu nas décadas de 10, 20 e principalmente 30. Naquele momento é que se superava politicamente o predomínio do coronelismo no campo. Vejam, companheiros, companheiras. Em contraposição a este processo de dominação, nós tivemos alguns momentos históricos em que o povo brasileiro teve fala. Eu falei da Federação de Palmares. Poderia lembrar a luta quilombola. Poderia lembrar Canudos. Poderia lembrar o contestado. Poderia lembrar a cabanagem no Pará. Vou lembrar mais recentemente as ligas camponesas, um projeto de reforma agrária, que crescia e foi alcançar o seu pico já no governo do presidente João Goulart. E essa reforma agrária foi, eu digo sem medo de errar, mas louvado na história, um dos principais fundamentos, uma das principais razões do golpe de Estado de 1964. E aí eu pediria atenção para um ponto, que é que faz o governo instalado pelo golpe de Estado. Uma das suas primeiras leis é o Estatuto da Terra, que vem também em 1964, e que trazia um projeto de reforma agrária que incluía em si todas as bandeiras do povo levantadas nas ligas camponesas. É como se dissesse, não se faz a reforma agrária através da luta, mas nós vamos fazê-la através da lei. Lá se definia o latifúndio, um latifúndio que decorria da posse da terra e que decorria da posse e do próprio processo de exploração da terra. E eu pergunto, fez-se a reforma agrária? Não, não se fez. Do ponto de vista processual, veio, se me lembro bem, 575, o número do decreto-lei, que criava os mecanismos processuais e procedimentais para que se fizesse as expropriações para a reforma agrária. Nada disso aconteceu. Não aconteceu por quê? Porque era no campo, através do gestante, principalmente, que se fazia a luta que impediria a efetivação da reforma agrária.
vem a luta contra a ditadura militar. E aí eu quero ressaltar a importância da classe dos advogados. Quero ressaltar a importância do Raimundo Fauro. Quero ressaltar a importância do Eduardo Seabra Fagundes e de outros companheiros que enfrentaram no campo jurídico a violência de um governo que, inclusive, os mais novos talvez não lembrem disso, excluiu o habeas corpus, proibiu o habeas corpus. E com a vitória desse enfrentamento, nós temos hoje o exemplo da presidenta Dilma Rousseff, que o Globo chama de presidente, querendo dizer, não, uma mulher não pode ser presidenta, é presidenta, então vamos manter pelo menos a expressão presidente. Mas a presidenta Dilma Rousseff, que agora recebeu a indenização por sua participação na luta contra a ditadura. E teve a dignidade de doar a instituição que vem lutando sempre, que sempre lutou contra a ditadura, que é a instituição do Tortura Nunca Mais. Bom, e aí se chegou a uma Constituição democrática. Uma Constituição democrática, mas que reduziu, no campo jurídico, a previsão da reforma agrária, a previsão da expropriação para a reforma agrária, que submete às dificuldades jurídicas o processo de expropriação, na medida em que admite. Vejam, é uma questão jurídica. No curso da história do Brasil, a expropriação sempre foi um ato de poder. Quando se fala de reforma agrária na Constituição, já se fala de terra inaproveitável. Então, primeiro há que se provar que a terra é inaproveitável, e aí se introduz uma discussão no campo do processo histórico de expropriação. O Estado tem que provar que a terra é inaproveitável, porque só a terra é inaproveitável, isso que o antigo chamava de terra maninha, é que pode ser objeto de desapropriação por reforma agrária. Mas aí, companheiros, surge o movimento sem terra, que eu vejo como um movimento que é o estuário de todas essas lutas históricas do povo pela terra. Quando eu falo de movimento, eu lembro de um teólogo, um desses teólogos da teologia da libertação, que faz a renovação da Igreja Católica, que tem no Brasil o Leonardo Boff como grande representante, tem no Peru Gutierrez, tem no Chile o Pablo Richard. Ele vai fazer o elogio do movimento e vai dizer que o movimento não visa diretamente a tomada do poder, mas visa a contribuir para a história de cada nação com propostas de renovação cultural e renovação política. E aí eu penso no movimento sem terra. Penso no movimento sem terra sem perder de vista isso. É uma proposta que eu faço aos jovens juízes, que é o voto do ministro Vicente Tiaquinaro
no habeas corpus da Diolinda, mulher do Rainha, em que ele afirma, quando ele concede o habeas corpus, que a luta pela terra é uma luta legítima, porque visa ao cumprimento de um dispositivo constitucional, cumprimento que é relaxado pelos governos, que é deixado de lado por todos esses governos que vêm se sucedendo depois da reconstitucionalização do país. Mas eu fazia alusão ao Movimento Sem Terra e faço alusão também ao Movimento Nacional de Luta pela Moradia. E quero lembrar a lição de um professor de Brasília, da UNB, que foi reitor da Universidade de Brasília, agora, recentemente. Seu mandato se inspirou agora no nosso José Geraldo de Souza Júnior. Eu ouvi do José Geraldo o seguinte: por que você não é candidato à recondução? Ele disse: Baldejo, nós passamos a vida lutando pela democracia. E nós sempre achamos que os mandatos têm de ser exercidos dentro de um tempo, que deve-se ter essa mobilização da direção de em cada mandato. Então, em homenagem à democracia, eu não vou me candidatar à recondução, e não se candidatou, quando provavelmente seria reeleito. O José Geraldo, numa aula dada em Coimbra, a convite de outro grande professor de sociologia, Boaventura de Souza Santos, que tem um trabalho notável sobre a sociologia no campo jurídico. Mas José Geraldo dizia nessa aula, falando dos movimentos, do caráter instituinte dos movimentos. Os movimentos são autônomos. E aí ele traz uma lição da Marilena Chauí. Quando ele diz autônomos, o que é que significa isso? Diz ele, atribuir-se novos direitos, autonomia, autônomos, diz a Marilena, nomos, direito em grego, e autonomia é a atribuição de direitos. E é exatamente o que significa, do ponto de vista jurídico, além da sua significação política, o movimento, e eu aí destaco o movimento Sem Terra no Campo e o movimento de luta pela moradia na cidade. Porque são movimentos universais. Criam novos direitos? Claro que criam. Eu falava de cerco jurídico da terra. Não precisava lembrar para os companheiros que os únicos meios de aquisição de terra no Brasil são o registro imobiliário, nos atos entre vivos. Eu poderia dizer a venda e compra, porque o outro ato entre vivos é insignificante em termos de quantidade, que seria a doação. Eu posso falar da sucessão hereditária, que garante a titulação sobre a herança. Posso falar do uso capião, que foi democratizado pelo Código Civil de 2002, mas que serviu historicamente para engrossar o latifúndio. E posso falar da cessão, em suas várias modalidades, e nada mais. São os únicos meios de que se desfruta para chegar à terra pela via concedida e autorizada pela lei. Se eu pensar, ainda no Brasil histórico, naquele período que vai do Alvará 76 de 1822
até a Lei de Terras de 22, a Lei de Terras de 1850, eu diria, naquele período, o que se teve foi a ocupação ou o apossamento da terra. Não se tinha mais como alcançar Seis Marias, porque não se tinha mais o regime dos governos autorizados pelo rei de Portugal, porque já não se tinha uma colônia, já se tinha a proximidade e a efetivação da independência política do Brasil em 1822. E naquele período, o que prevaleceu como modo de aquisição de terra foi a ocupação. Pois é essa ocupação de que se vale o movimento sem terra para criar uma nova situação jurídica. O Verani dizia no início da abertura desse trabalho que o juiz não pode se transformar numa vítima da lei, né? Aquele juiz boca da lei, do Montesquieu, e depois da Revolução Francesa, esse juiz foi historicamente superado. O juiz, e vocês sabem disso melhor do que eu, trabalha não a lei abstrata, mas a lei que está no fato. O objeto de trabalho do juiz é o fato jurídico. E no fato jurídico, o juiz certamente vai encontrar caminhos de democratização das suas sentenças. Eu me lembro de uma peça que me impressionou muito, de Brecht, o Círculo dos Reis Caucasiano, em que o Brecht vai pegar um homem do povo e vai fazê-lo juiz. Ele vai usar a expressão vagabundo na sua formação original, de vagar no mundo. E vai dizer que o juiz ideal, esse juiz que está submetido à dialética social. Isso me impressionou vivamente, porque vem da autoridade, eu diria em dramaturgia do Brecht. Me parece fundamental para a gente poder pensar sobre o papel do juiz hoje e o papel do juiz sempre. Ainda diz lá o nosso José Geraldo, falando dessa capacidade de criar o direito, eu diria, inspirado nele, que o movimento sem terra cria uma subjetividade coletiva. Pensem nisso, companheiros e companheiras. Companheiros e companheiras de estudos, evidentemente. Pensem nisso. Cria uma subjetivação nova. E pensem que o subjetismo jurídico foi o meio que se encontrou para dispersar as grandes contradições sociais. Eu poderia lembrar o direito do trabalho. E lembrando o direito do trabalho, pensar que a grande contradição entre o capital e o trabalho acaba transformada no conflito entre o empregador e o empregado. Quer dizer, se eu tomo esse exemplo, eu posso explicar os grandes objetivos da normação ou da normatização, como preferirem. E posso pensar
os movimentos populares numa dimensão jurídica. E posso pensar que os movimentos populares significam aquela abertura institucional da Constituição, que diz que a democracia no Brasil será exercida diretamente pelo povo ou por seus representantes. Os seus representantes são um privilégio que decorre da Revolução Francesa, né? Na Revolução Francesa, o homem que é dignificado, o homem que entra no Código Civil de 1804, já é o homem de feição burguesa. Porque o trabalhador ainda estava na fábrica lutando por seus direitos. Então são dois homens, um que é o beneficiário da Revolução Burguesa e o outro que continua na fábrica lutando por seus direitos. E que até hoje pode ser vitimado, como lembrou bem a Marina, por um regime de escravismo. É um escravismo que nasce principalmente da sua submissão da submissão desse homem ao que se cobra dele em consequência de sua participação na fábrica ou participação no campo, como nessa fazenda de Campos. Para mim, esse é o grande desafio dos novos juízes. Para mim, o grande desafio é saber encontrar no campo da lei, fora da lei, eu diria até numa audácia cuja permissão eu vou pedir ao Verani, eu diria, se for necessário, contra a lei. Aos novos juízes, o que eu espero nessa minha vida, que vem há mais de 50 anos, nesse aprendizado que eu fiz assessorando movimentos populares, de certa maneira sofrendo as angústias que eles sofrem diretamente. O que eu esperaria de novos juízes é exatamente esta lição dada pelo grande Roberto Lira Filho, que criou a história, historicamente, a escola crítica do direito, né? E ele dizia, e eu sempre gosto de encerrar todas as minhas palavras assim dirigidas a um público, eu gosto sempre de encerrar dizendo, como dizia, repetindo Roberto Lira Filho, o fim do direito é a liberdade. E a liberdade não tem fim. Sejam felizes como juízes, sejam felizes na prática de vocês. É o que eu desejo. Muito obrigado. Bom, obrigado, Miguel Baldez. Eu achei muito bom esse encontro aqui, quero falar logo. Assim. É claro que aí nas próximas vezes eu acho que pode ser mais organizado os grupos também, a discussão. Até porque a gente já tinha uma ideia nas reuniões do Conselho Consultivo de fazer uma discussão com os juízes sobre como vocês fizeram um pouco, né, aqui, para discutir isso aí que a Gisele falou, né, como assim, a luz e o meio ambiente, esse conflito, né, entre os interesses. E o juiz não conversa isso, quer dizer, eu acho que ou não dá tempo, ou fica longe, ou fica isolado. Então, a ideia emerge de a gente vai tentar organizar encontros, né,
exatamente para discutir aí essas questões, que são questões que o juiz, né, todos sofremos ou temos dúvida, enfim, e não temos, às vezes, com quem falar. Às vezes tem que decidir ali na hora, mas aí pode atrasar um pouquinho, liga para o colega e discute. Então, a gente vai organizar alguns encontros para discutir temas específicos. Outro dia, no fórum, aqui na escola, vários fóruns, né, permanentes. No Fórum Permanente de Direito de Família, quem preside é a desembargadora Kátia Monerá, que era juíza, ela foi promovida já há acho que uns 2 anos, né, a desembargadora, e ela ainda preside o Fórum de Direito de Família, e aí fez uma reunião. Aliás, eu não pude comparecer, mas eu achei que era a ideia que a gente quer fazer, né, de fazer uma reunião com os juízes de vara de família sobre as questões que acontecem na vara de família. Então, eu acho que essa conversa coletiva é fundamental, né, para ver aí essa troca, a divergência, a divergência também é fundamental, mas para que haja aí a troca do pensamento, de ouvir o outro, o que o outro está pensando, né? Como é que a gente pode dar uma decisão que seja uma resposta adequada, né, juridicamente, socialmente, para resolver o conflito, e não para exacerbar o conflito, porque às vezes a decisão judicial ela exacerba o conflito. Então, esses encontros eu acho que a gente vai... Aí vocês vão saber quando forem organizados, mas eu acho fundamental. E só para um pouco complementar um pouquinho a fala do Baldez, que aí no intervalo assim, ele comentou comigo, acho que eu fui meio radical falando que o juiz deve decidir contra a lei. Aí eu falei, não, mas quem fala isso é a Ponte de Miranda. O Ponte de Miranda diz, eu até de vez em quando eu cito em alguns acordos o Ponte de Miranda, que eu acho que é um dos nossos maiores juristas, né, interpretando a Constituição, aqueles comentários à Constituição, desde a Constituição de 46, né, depois a de 67, naquele capítulo sobre o poder judiciário, o Ponte de Miranda fala exatamente isso. O compromisso do juiz não é com a lei, o compromisso do juiz é com o direito. E ele diz, porque a lei, muitas vezes, violenta o direito. Então, ele está lá escrito isso, o compromisso do juiz não é com a lei, é com o direito. É aí a questão da aplicação, da interpretação, né, para realizar, concretizar o direito, né. Então, Marina, fechando e agradecendo de novo a Marina Santos. Eu que agradeço de novo o convite de estar aqui. Quero dizer que também é muito enriquecedor e a gente também aprende sempre mais, né, do que qualquer outra coisa nesses espaços. Mas também nos dá uma alegria, né, de ver os juízes novos aí com a juventude aí também debatendo esses temas assim mais próximos à realidade do povo, né? E das questões que vocês colocaram, eu queria levantar 2, 3. Uma, assim, é que, principalmente no nosso caso aí, né, do direito à terra e também à moradia, que é mais a questão mais urbana, eu queria colocar assim para vocês que, apesar das condições socioeconômicas, né, que normalmente essas famílias estão inseridas, e que é a realidade que vocês vão trabalhar, né? E a exemplo do que deu o Marcelo, né, com o exemplo que ele deu aí, sabe, não é só ignorância, apesar das condições socioeconômicas serem das piores. E esse é o quadro das pessoas que vão estar inseridas nessa realidade que vocês vão lidar, tanto no campo da moradia quanto da terra, né? Das questões ligadas aí às desapropriações. Mas não é só ignorância, não. Assim, essas famílias que estão inseridas ali naquele contexto, né, tem muito conhecimento, tem muita seriedade, é muito trabalho, é muita responsabilidade, enfim. Então, eu diria para vocês não terem medo do povo, gente. Sabe? Não fiquem achando que a lei é a coisa mais linda e justa do mundo, porque não é. E esse povo sente na pele, na alma, né, no sofrimento, as consequências que vocês
estão lá nos seus lindos gabinetes, enfim, com ar-condicionado, num conforto e etc. Mas eu queria reforçar isso, sim, para vocês não terem medo do povo. E esse exemplo que colocou o Marcelo, também queria dar um exemplo de um juiz, doutor Alexandre, lá em Cardoso Moreira. Ele estava para tomar a decisão de dar ou não a emissão de posse ao INCRA, no caso, para a realização do assentamento, e ele foi no local visitar o acampamento. Quer dizer, ele foi lá no barraco de lona. Aquele barraco de lona, gente, é a casa da família que está morando lá, que está lutando porque precisa daquela terra, né? E muitas vezes, na grande maioria, quase 100%, aquela família está ali embaixo da lona, 2, 3, 4, 5 anos lutando por aquele direito àquela terra, que nem na lei mais o cara tem o direito de tê-la, né? O proprietário lá, o fazendeiro. Então, queria colocar isso assim para vocês, exemplos do que já aconteceu várias vezes, não foi só exemplo do doutor Alexandre, comarca de Talva. E fez uma decisão negando uma liminar pretendida, que é uma decisão, eu acho, assim, maravilhosa, com um conteúdo teórico, doutrinário, sim, uma aula de direito. O Alexandre agora é de Petrópolis e é do Conselho Consultivo aqui da escola. Então, queria deixar esse exemplo e para vocês irem nos locais, irem conhecer a realidade de fato das famílias que estão lá, como que estão vivendo, enfim. Outra sugestão, assim, que eu acho que é muito interessante, talvez, Verânia, de repente até organizar aqui pela IMERJ, não sei qual a possibilidade disso, mas deixar a sugestão e também um convite para vocês irem conhecer o MST de perto. Irem a um acampamento, porque são dois processos assim. Quando o pessoal está no processo de luta pela terra, que está aquela negociação pela desapropriação com o governo federal, normalmente é com o INCRA, né, que é o órgão responsável para realizar as desapropriações e os assentamentos. Então, quando o pessoal está nesse processo aí, que normalmente as famílias estão nos barracos de lona, enfim, é acampamento, né? Quando conquista a terra e que organiza daí as comunidades, enfim, esse processo daí é o assentamento, ou seja, daí, né, o trabalhador já está ali, já tem a posse da terra, já conquistou o assentamento, enfim. Então, queria deixar aberto assim um convite para vocês, de repente, se quiserem ir ou individualmente, ou quiserem organizar um grupo, não sei, vai um dia da semana que vocês acharem melhor, ou um final de semana, um feriado, pode ir em um município, uma região que tem um acampamento e um assentamento, vai de manhã em um, vai à tarde em outro, podem almoçar lá com as famílias, né? Normalmente os produtos produzidos por eles ali mesmo, enfim. E dizer assim para vocês que tem essa opinião contrária ou negativa, que normalmente essa opinião gerada aí pelas informações dos grandes meios de comunicação, né, de serem contrário ao MST. Então, eu queria deixar assim o convite para vocês irem conhecer o MST de perto. E olha, gente, apesar de toda essa desgraça que passa na televisão, normalmente é que são um bando de baderneiro, de não sei o quê e tal, o MST é um movimento organizado. E, assim, é um processo mesmo de... É muito trabalho, é muita luta, não é pouca coisa, não. Porque, olha, há todo um processo que é de luta pela conquista da terra. Quando conquistada a terra, gente, não é brincadeira, não. Para ter o direito à casa é outra luta, a escola no assentamento, ou mesmo para ir para a cidade, para ir botar os filhos na escola é outra luta. Então, o MST tem um esforço, digamos assim, nesse conjunto, né, para a garantia dessas políticas, assim, o seu conjunto, para que as famílias, de fato, tenham o mínimo, né, de dignidade. Então,
Nós temos organizado os setores, né? Assim, são em torno de 12 setores, mas dentre eles tem o setor de educação, que cuida desde os sem terrinha, que estão lá nos acampamentos, né, embaixo das lonas, que estão lá na luta também, junto com seus pais, enfim. O barraco de lona preta lá é a casa dos sem terrinha, das crianças, dos pais, das mães, enfim. Então, tem todo um trabalho em torno disso, das escolas, buscado parcerias aí com as universidades, no sentido de garantir que a nossa juventude possa ter direito à escola também, às universidades. O setor de produção, que organiza toda essa parte, tanto da produção, de assistência técnica, porque isso que a gente está falando, de você ter um outro mecanismo, digamos assim, de produzir. Se você pegar aí o pacote, ele vem completo, né? Na hora do assentamento, para produzir, é tanto de adubo químico, é tanto de fertilizante, é tanto de veneno, é tanto de agrotóxico. Vem completo o pacote. Então, para você criar, de fato, uma nova matriz, é um trabalho muito grande também de conscientização das famílias, também de fazer novos experimentos e assim por diante, né? Mesmo essa questão da organização das famílias em cooperativas, para garantir a comercialização, etc. Então, tudo é um trabalho grande, né? Depois pega toda essa questão da juventude, da saúde, enfim. Eu diria para vocês que valia a pena, viu, conhecer de perto o MST, para além das informações que se tem da imprensa e etc., para também desconstituindo, né, essa coisa de que se vê. Por último, só queria dar um exemplo, assim, que até queria ter falado anteriormente, para vocês terem uma ideia, assim, nos assentamentos, quando conquistada a terra, então o pessoal tem todo mundo sem terra, sem casa, sai do barraco da lona para ir para o assentamento, não tem que construir uma casa, né? Então, hoje, depois de muita luta, e, enfim, o recurso que o pessoal tem direito a acessar no INCRA e na Caixa Econômica para construir a casa nos assentamentos é R$27 mil. E esses dias o nosso pessoal viu, eu não vi isso nos meios de comunicação, mas o nosso pessoal estava muito indignado, porque diz que viram isso aí nos jornais e tal, que o ministro Joaquim Barbosa vai fazer uma reforma nos banheiros agora do seu apartamento, né, que ele vai morar, e vai ser pago a ele R$90 mil para reformar os banheiros do apartamento que ele vai morar. E o nosso pessoal constrói a casa, isso, e R$27 mil para construir a casa é a mais nova conquista, porque era R$7 mil, aí foi para 15 mil, e agora os próximos que vão construir as casas vão construir com R$27 mil, né? E olha, gente, eu estou convidando vocês para irem num assentamento, conhecer as casas, conhecer a realidade, conhecer a produção, conhecer o que é um assentamento de fato. E o pessoal faz milagres com 15 mil, com 20 mil, com 27 mil para construir uma casa. Não é para um casal, não é para uma pessoa. É uma casa que vai abrigar 5, 6, 4, 3 filhos, né? Então, é para uma grande família. R$27 mil construir uma casa para uma família para viver. Então, enfim, pouco isso, mas quero deixar de fato o convite aí para vocês irem conhecer de perto a realidade, mesmo quando vocês forem tomar decisões também, antes de tomar as decisões, não tenham medo do povo e vão conhecer a realidade que eles vivem. Obrigada. Obrigado, Maria. Assim, nós temos desenvolvido várias experiências nesse sentido. Claro que o que o MST defende, digamos assim, de proposta mais avançada, é que, de fato, nós pudéssemos fazer a exploração coletiva das áreas. Inclusive, nós temos, em certa medida, somos contrários, digamos assim, a cada assentado, cada família receber lá um documento de propriedade daquela terra. Mas, enfim,
tem experiências que nós já conseguimos, digamos assim, no Nordeste, no Centro-Oeste, na região Sul do Brasil, aqui no Sudeste também. São poucas experiências, mas algumas nós já conseguimos, por exemplo, fazer a exploração coletiva da terra. Especialmente onde nós conseguimos avançar na consolidação das cooperativas de produção agropecuária, que daí são feitas coletivamente. Agora, isso também é uma batalha longa, porque as pessoas também são educadas e preferem, gostam mais, não, eu quero aqui a minha terrinha, vou decidir o que eu vou fazer, né? Então também é um trabalho assim que tem que ter um grande investimento, digamos assim, que para nós sozinhos fica muito difícil. E nós não contamos, ou se contamos é raríssimo e pouquíssimo, com o apoio, digamos assim, das instituições governamentais para fazer isso. Até mesmo porque eles não têm interesse que as pessoas se auto-organizem, digamos assim, né? Eles preferem que se mantenha uma dependência, digamos assim, né? Aí tem um certo controle até político e etc. Então, é difícil, mas a gente tem avançado, digamos assim, nesse sentido. E aí, o que a gente tem avançado mais, digamos assim, é na organização das associações, né, de trabalhadores, assim, que faz experiências coletivas, tem hortas comunitárias, tem, em algumas até medicamentos, enfim, as escolas. Bom, cada área tem lá uma iniciativa, digamos, de atuação e de trabalho coletivo. Mas é um desafio. O primeiro grupo falou da desapropriação. E essa é realmente uma das questões fundamentais para a administração pública. Eu dizia aqui, durante a minha fala, que a desapropriação para a reforma agrária ou para atender aos interesses urbanos, ela passa por dificuldades que não são da tradição